nosso grupo agora fortalecido e curado, damos o próximo passo para a missão de encontrar Ash. Chegando então na cidade de Pilter, tenho meu vislumbre do ginásio, a qual entro para desafiar o seu líder Forrest. As condições de batalha eram que ambos, líder e desafiante, usassem apenas 2 pokémons. Quando 2 destes mesmos pokémons estivessem fora de combate, o vencedor seria decidido. Bianca, Max e Bruno estavam me dando apoio de longe, enquanto me preparava para lançar Squirtle. Forrest havia escolhido Golem e nosso combate se iniciava com Squirtle, usando o Hidrobomba, que se choca com um contragolpe de Golem e seu Hiper Raio. Com a fumaça tomando o campo, Forrest pensa rápido e segue avançando com o rolo compressor. Peço para que Squirtle esquivasse, e por muito pouco, Golem passava sob os olhos do inicial de água. Golem erra o golpe, mas com a liderança de Forrest, o Pokémon Pedregulho dava meia volta e continuava sua ofensiva para acertar Squirtle. Mas não recuamos e nos chocamos ao usarmos um giro rápido, que deixou pedras voando com a fricção afiada daquela batalha. Enquanto as coisas aqueciam no desafio do ginásio, Max comentava que eu havia começado bem, usando um Pokémon de água que me daria vantagem no campo. Logo após falar aquilo, Brock, irmão de Forrest e antigo líder de ginásio de Pilter, aparece contestando Max. Brock respondia que Max e ele conheciam alguém que os mostrou que isso nem sempre garantia uma vitória. Max se surpreendeu ao reencontrar Brock. Bianca perguntava se era um amigo de Max. O mesmo confirma que sim, e Brock pergunta a Max se eu era o tal garoto que estava atrás de encontrar o Ash. Max reafirma perguntando como Brock sabia dessas informações. Brock torna a dizer que o professor Carvalho havia lhe informado que Max e Pikachu e um garoto chamado Katsu estavam buscando pistas do paradeiro de Ash e se encontravam andando pelas redondezas de Pilter, e devido a isso ele estava curioso em conhecê-lo. Bruno aponta aonde eu estava e Brock olhava seriamente para mim. Com os olhos voltados para a batalha, Squirtle tomava o espaço sobre Golem e com sua força desestabilizou seu rolo compressor, fazendo com que Squirtle seguisse uma rota superior. Após quebrar o ataque de seu oponente, Forrest manda Golem usar Mega Soco, mas mantemos o giro rápido que atinge primeiro um dos braços de Golem, anulando seu ataque. Forrest volta às ordens, agora com Golem lançando uma explosão de rocha, mas não foi o suficiente para segurar o Hidrobomba de Squirtle, que leva o golpe de Golem até o mesmo, atingindo juntamente com o Hidrobomba que o deixa fora de combate. Forrest retorna Golem para a Pokébola e diz que a batalha ainda não havia acabado, assim usando o segundo Pokémon, desta vez sendo este um Sudowoodo. Max, intrigado com a escolha de Forrest, pergunta a Brock novamente se ocorreu de seu irmão também ter capturado um Sudowoodo. Porém, Brock nega, dizendo que tanto Golem como Sudowoodo eram Pokémons de posse pessoal dele, que o mesmo sucedeu temporariamente a Forrest, além de outros já emprestados no passado. Nesse intervalo que Brock falava com Max, Forrest toma as rédeas com Sudowoodo, atingindo rapidamente Squirtle com o uso de seu corte duplo. Apesar do dano, Squirtle resiste bem e retoma a afrontar Sudowoodo com um quebra-crânio que o deixa de joelhos ao chão. Forrest encoraja Sudowoodo a levantar e o Pokémon recobra as forças e, com as ordens de seu treinador, usa Mímica, desta vez imitando o golpe que Squirtle havia o acertado anteriormente, mas ordeno que Squirtle desviasse, o que ocasiona na cabeça de Sudowoodo presa na parede do ginásio. E aproveito a vulnerabilidade que Sudowoodo se encontrava para concluir o golpe decisivo. Squirtle dispara seu avassalador Hidrobomba, que leva Sudowoodo ao chão, e me torna o vitorioso daquela batalha. Era o que eu pensava. Entretanto, Brock assume a direção da batalha e me contesta quanto tempo eu tinha Squirtle e Pikachu. Respondo que em torno de umas 3 semanas. Brock
retorna a palavra dizendo: se acharia que iria a algum lugar usando pokémons que não eram meus. Pergunto o que ele estava insinuando com sua frase. Brock diz se havia roubado os pokémons de Ash. Discuto dizendo: roubar? Ficou louco? Pikachu e Squirtle estavam me ajudando a encontrar Ash. Em nenhum momento tinha obrigado eles a vir comigo. Brock dá continuidade às perguntas, agora perguntando qual a finalidade de eu estar batalhando ali e não indo atrás de Ash. Digo que toda a informação que puder tirar será valiosa para chegar até Ash, e a Liga Pokémon era um dos planos caso nenhuma pista desse resultado. Existem amigos dele que estão preocupados e estão contando comigo para trazer ele de volta. Brock contesta pela última vez dizendo: o que fazia eu acreditar que poderia fazer isso? Fico em silêncio por alguns segundos e declaro a Brock que não achava que poderia fazer isso, mas também achava que estaria morto há 5 anos. Mas hoje estou aqui, provando que nem tudo que duvidamos sermos capazes de fazer realmente será uma realidade. Ash havia me salvado. Acredito que ele não estava pensando se podia ou não fazer isso quando me salvou. Ele apenas fez. É por isso que quero cumprir com a promessa que fiz às pessoas que, assim como eu, têm alguma gratidão a ele. Alguém precisa ser a voz, a mudança, e não será parado que o destino será mudado. Então, não posso confirmar quem seria o que esperam de mim, mas seria aquele que faz o que deve ser feito. Brock parabeniza minha coragem e diz que se o que digo for verdade, que terei que estar preparado para momentos importunos, e me desafia para uma batalha onde devo usar apenas Pikachu. Aceito o desafio e Forrest intermedia como juiz do confronto. Já peço que Pikachu entrasse em campo, e após sua entrada, Brock lança seu Swampert, que deixa Max surpreendido com a evolução de Machamp, já que Max conhecia Brock desde que o mesmo tinha o seu Pokémon ainda na forma inicial. Forrest dá o sinal para começarmos e manda Pikachu acertar um choque do trovão em Swampert, o que deixa Max, Bianca e Bruno surpresos. Porém, Brock não havia dito nenhuma palavra e seu Swampert se encontrava imóvel. O choque do trovão o atinge, porém nenhum arranhão sequer foi feito. Eu havia percebido tarde demais o que Brock havia dito com momentos importunos e estava com sérios problemas pela frente. Amedrontado, só pensava o que eu iria fazer agora.